Muito bem-vindos a mais um episódio do Cresça e Apareça. Gente, vocês já conferiram o primeiro episódio? Chegamos com tudo, né? Realmente para crescer e aparecer. E o episódio de hoje eu vou te questionar, começo te questionando como você escreveu sua história até aqui, ou como foi escrita a sua história. Sabia que tudo isso pode ser, não importa como foi sua história até aqui, ela pode tomar outro rumo. Depende de uma decisão, de autoconhecimento, de você não andar sozinho. Então você tem acreditado e com que olhar você tem olhado para a sua história ou para a história que aconteceu com você ou o que você escreveu até aqui? Porque como criança aconteceu muita coisa com a gente não era responsável pela nossa escrita, da nossa história. Como adulta, a gente pode reescrever, mudar as lentes, ajustar e tomar posse. E é sobre isso que eu tô aqui nesse Cresça e Apareça de hoje, com essas convidadas maravilhosas. Regina e Claudinha. Tudo bom, Marcia? Olhei para essa querida aqui, gente, porque tem muita história aqui para vocês verem. Muita história, não é? Verdade, eu sinto lisonjeada por estar aqui. Eu falo que é um convite dos céus. É algo que a gente quer, assim, atingir o coração das pessoas. Vai ser bate-papo maravilhoso. Por favor, Regina, se apresente. Vamos lá, eu sou Regina aqui. Hoje eu ajudo muitas pessoas a extraírem as suas histórias. Eu tenho, assim, esse dom desde os meus 9 anos de idade, onde logo na escola as minhas amiguinhas pediram para escrever as cartinhas para os namorados dela. Então eu sempre escrevi desde pequena. Esse dom foi sendo lapidado e hoje, graças a Deus, eu ajudo a construir histórias, eu ajudo a ter essa clareza onde as pessoas não enxergam que a história dela é bonita, que ela tem uma história para contar. Então eu ajudo elas a acreditar nisso. Uau, que forte! Gente, eu vou falar para vocês, há 4 anos atrás, em 2021, muitas coisas eu vou acessar aqui com vocês, como essa parte dos 9 anos da Regina eu não sabia. As conexões, elas acontecem, a gente sabe que tem que ter um sim, que isso tem que ir para frente, mas muitas coisas eu acesso junto com vocês, porque é muito genuíno os podcasts, né? Mas, Regina, sabia, tanto aqui para vocês quanto o pessoal de casa, que há 4 anos atrás, quando pediram para que eu podia escrever minha história, isso me gerou tanta dor. E olha, que eu já trabalhei tanto em mim. Eu pensei, como que alguém podia saber da minha história? Ou como que a minha história poderia agregar a pessoas? Porque tinha partes em mim que ainda eram feridas abertas e eu me dei conta nesse momento. E hoje eu falo como é importante quando você supera realmente, porque daí a história vira um legado, né? Sim, exatamente. As pessoas, elas não acreditam na história dela. E aí eu falo sempre assim, a sua história é um presente de Deus. Então, lá contém todas as informações essenciais que Ele te presenteou. Então, assim, por mais dolorosa que seja, por mais... Você fala assim, nossa, mas eu passei por tudo isso, o que vai agregar? Essa é a linda história que Deus quer que você conte. Só que a gente só vai contar quando não é ferida aberta, né? Verdade. Que daí vira o propósito. Exatamente. E no processo de uma extração de livro, é muita cura, porque eu ajudo a direcionar as pessoas, olha o que aconteceu com você, por isso que hoje está acontecendo isso. Então, assim, eu acabo direcionando um processo de cura que ela nem imaginava. Ela fala assim, uau, eu não me tinha dado conta de olhar para esse lado. Então, assim, é do começo ao fim, o tempo que ela está escrevendo o livro, porque senão não faz sentido. Como que ela vai conseguir atingir outras pessoas se ela não estiver curada nesse processo? Então, eu ajudo ainda ela liberar muitas coisas ainda que ela nem imaginava. Nossa, então, me ajuda mesmo, Márcia, porque assim, só de mandar a mensagem para Regina, né, que a gente conversa, e ela fala, mas o que nesse período aqui, o que mais que teve? Então você vai lembrando, aí vem
um filme na cabeça da gente, que minha Regina que me ajudou a achar o meu propósito, entende? Que ela falava assim, qual que é o seu propósito? Eu falei, meu Deus, e agora? Esse tal propósito, né? Parece que é um peso, né, gente? Que a gente fica procurando o tempo todo, né? O que eu vou fazer? O que eu vou ajudar os outros com o quê? E aí, né, de você Mas se apresente, querida. Ah, é verdade. Fale mais sobre você. É isso também, gente, porque tá tudo aqui conectado. Mas eu sou Cláudia Perim, né? Eu trabalho com a Regina, né? Trabalho com a Sheila Ortiz também. Fui resgatada. Eu não acreditava em Deus. Há 3 anos atrás eu não acreditava em Deus. E todo esse processo de autoconhecimento, de cura, me fez até eu a batizar e agora eu tô aqui, né? Achei o meu propósito, né? E venho trabalhar nele agora. Gente, eu vou falar para vocês que a Cláudia já tinha sido convidada há tempo, o ano passado, Foi, né? o ano passado. Porque eu também conectei com você também no ano passado, mas eu já vi a sua mudança em curto espaço de tempo. E porque, gente, olha, o processo de crescer, escrever a história, é isso, as curas das dores, como a Regina colocou aqui do livro. E a Cláudia, que não tinha essa crença em Deus. E teve eu vejo a transformação física, porque pessoalmente realmente eu não conhecia a Cláudia. Mas é nítida a mudança. Porque a gente o que você diz desse processo? É muito dolorido. Todo o processo é muito dolorido. Né? A gente enxergar que tem a dor, porque a gente não quer enxergar. A verdade é essa, a gente acha que tá tudo bem, que nem foi em até novembro de 2022, eu achava que minha vida estava perfeita. Né? Indo pra balada, bebendo, batendo carro, bêbada, indo para lugares assim que não condiz a uma pessoa de Deus, né? Frequentando casa de swing e tudo mais. É muita dor que a gente vê, mas a gente não enxerga, a gente fala assim, não, eu tô aproveitando a vida, entende? Mas se aproveitar a vida, o que era? Tentar encontrar um vazio que tá aqui dentro do coração. Preencher um vazio que tá aqui dentro do coração da gente. Mas muita gente não enxerga isso, entende? Fala assim, não, eu tô curtindo a vida porque logo eu vou morrer, então eu vou aproveitar, vou fazer, vou, né? E quando eu encontrei a Deus, né? Quando queimou meu coração de vez, aí foi preenchido. Foi preenchido e assim, é tão gostoso que a gente quer mais. A gente tem sede demais. A gente quer aprender mais, saber da história, saber do que aconteceu, saber se Jesus faria isso que eu fiz, fazer por Ele, porque tudo é por Ele. Tudo é por Ele, para Ele. Então eu vou fazer isso porque eu vou agradar aos olhos de Deus. E é emocionante estar nesse lugar de você, né, falar da palavra, você trazer pessoas para cura, né? Que hoje eu falo até que eu vendo cura da alma, porque é tão gostoso a sensação que eu sinto, que eu quero passar isso para todo mundo, né? Mas você percebe que você consegue naturalmente fazer isso para quem as pessoas conectam com você? Naturalmente, eu tento ser uma... Você percebe? Eu percebo isso, porque você é genuína. Você percebe? Às vezes eu fico com medo de estar sendo invasiva com as pessoas. Mas você você foi invadida na sua história? Fui, bastante. Isso é o primeiro... Bastante. O receio da pessoa ser invasiva certamente tem na história também que foi. Por exemplo, estão se identificando, gente? Na verdade, a gente vê que tudo é sintoma, assim como você trouxe as suas dores, e quando pela espiritualidade você acessou, mas também logo depois veio também cura almática, né? Sim. Que é cura emocional, gente. Então a gente é corpo, mente e espírito. Eu falo que espírito é alta patente. E quando a gente acessa a alma, que é emocional, também libera.
integra mais ainda, mas você foi tocado espiritualmente, te Foi. abriu um portal. Nossa, foi lindo, Márcia. Até foi no dia, vou contar como foi. Pode contar. Né? Eu estava vendendo, eu trabalhava com vendas de terrenos, e estava eu lá um belo dia, e assim, eu sentia que eu precisava ter a parte espiritual precisava mexer. Isso você já não tinha buscado em algum momento? O que te bloqueou com Deus? Você já viveu religiosidade? Sim, por eu exemplo? tenho. A minha infância foi católica, ia na igreja, fiz primeira comunhão, tudo certinho, né? Aí quando eu me divorciei, eu fiquei de mal de Deus. Porque quando ele foi embora de casa, isso em 2009, aí eu falei pra Deus assim, eu falei, Deus, traz ele de volta. Aí fiz promessa, né? Só que não aconteceu, ele não voltou. Aí eu me revoltei, eu falei, poxa vida, nunca peço nada e quando eu peço não faz o que eu quero. Só que não é no tempo que nós queremos e nem o que nós queremos. É a promessa que Deus tem pra gente. Só que foi difícil enxergar essa parte, né? De que Deus tem as promessas e é no tempo dele e é só a gente confiar. Aí eu peguei, me revoltei e falei, não vou mais acreditar em Deus, não quero. Aí, a partir daquele momento, até de conversar, as pessoas vinham falar, ai, porque Deus... Ai, gente, de novo, vem falar de Deus pra mim. Não quero falar disso, eu saía fora. Até quando eu conheci a Sheila, foi assim. Ela pegou, ela falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, não. Mas falei um não assim, já bloqueando para não me perguntar mais. Não acredito e não quero falar sobre isso. Aí ela falou, tá bom. Ela respeitou a minha opinião. Aí terminamos lá de mostrar os terrenos para ela. E ela foi conhecer o clube de campo que tem dentro do condomínio. Aí eu falei, eu não vou, deixa ela lá. Falei, essa mulher é doida, deixa ela, Falou de deixa Deus, ela lá. né? Ela falou de Deus, porque primeiro ela chegou assim e falou assim, sua alma tá gritando por ajuda. Eu falei, poxa, ela nem me conhece, diz que minha alma tá gritando. Aí depois vem falar de Deus, eu falei, já não curti. Falei, então deixa ela lá, eu vou ficar aqui no carro quieta. E fiquei lá no carro e começou aquele pôr do sol, assim, ó, que se eu fechar, eu vejo ele todinho, sabe? Foi o mais lindo pôr do sol da minha vida. E naquele pôr do sol, meu coração queimou. Não. Queimou, Márcia, assim, de um jeito que não tinha como, sabe? Arde aqui dentro, ardeu aqui. Aí eu peguei e falei, Deus, se o Senhor existe, parabéns, que pôr do sol sensacional. Ó, muito lindo. Aí começou a vir assim, ó, obrigada pela minha vida, obrigada pelos meus filhos. E eu também não estava me reconhecendo ali, mas falei tudo, agradeci minha vida, tudo, e a Sheila voltou. Aí ela falou assim, você viu o pôr do sol, Cláudia? Eu falei, vi, e queimou meu coração. Eu falei com Deus, Sheila. Ela falou, eu sei, eu estava aqui junto contigo. Nossa. A partir dali, Márcia, ó, eu levantava, sabe quando você levanta com alegria? Aí que começou a história, bom dia Deus, bom dia vida, hoje é o melhor dia da minha vida, sabe? Porque não tinha como você não enxergar mais Deus em tudo. Deus no passarinho, Deus no casal que tá passando de mão dada, Deus no bebê que tá no carrinho, né? Deus no cara que passou brigando, mas ele tem Deus no coração. Tudo eu via Deus, tudo. E por que quando a gente fala em falar de Deus, né, que eu vejo muitas pessoas que vivem religiosidade são bloqueadas. Eu vivi muita religiosidade na minha infância, e isso me bloqueou muito mais de adolescente, porque daí eu fiquei meio revoltada, porque eu via muitas incoerências, né? E, gente, não tô julgando, tô contando minha história, mas isso me bloqueou um pouco com Deus também. E quando eu falo de Deus, e vendo você aqui, e também para quem tá em casa, gente, a gente não fala, embora você possa ter um espaço religioso, é a sua conexão. Sim. E é algo muito além, é muito sensível, como a Cláudia tá contando. E a gente pode ter um espaço para viver isso também, mas é algo mais sensível que você vive no dia a dia, independente de templos, né? Independente de templos. É tocada. É tocada.
tocada, assim, é tão maravilhoso você saber que aconteça o que acontecer, você tem tem Deus aqui dentro, que Ele não vai te desamparar. O que Isso você vê a principal mudança sua? minha principal. Eu me sinto mais segura, eu me sinto mais linda, eu me sinto mais poderosa. Porque eu sei que tudo assim, a gente fazendo as coisas tudo de acordo com a obediência a Deus, né? Para você ter o que você quer ali na frente, para você ter a sua prosperidade, a sua abundância, para você ter sucesso, o que você quiser, você tem, entende? Né? Você assim, você não precisa ter medo de nada mais. Mudou isso para você? Mudou demais isso. Márcia, eu não conseguia. Eu mesmo trabalhando com vendas, eu trabalhei com RH também, mas eu gaguejava. Sabe? Aí quando você vai falar uma coisa, você fala assim, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Fica aquela duvidazinha na cabeça. Será que eu falo isso? Será que vai dar certo? Será? Será? Só o será, né? Hoje não. Você tem paz? Eu tenho paz. Tenho paz. Gente, eu falo processo de transformação que eu vejo da Cláudia, era nítida a leveza. Isso que eu falo às pessoas quando mudam, é a leveza, feminilidade. Sim, isso mudou muito também, a feminilidade, né? Sim. Né? De não querer. Agora eu tenho o meu espaço, né? Isso muda muito também, a gente ter o nosso espaço e respeitar o espaço do outro. Isso é uma mudança assim muito incrível, até com os meus filhos também, que claro, quando a gente se transforma, a gente quer transformar o mundo, né? A gente quer falar, não, isso aqui é bom, foi bom pra mim, vai ser bom pra você, vai ser bom pra você, vai ser, né? A gente vira só a pessoa mais certa do mundo. Só que você tem também que respeitar o espaço do outro. O tempo do outro. Então eu falo pro meu filho, eu jogo uma sementinha lá. Toda vez que eu converso, eu jogo uma sementinha. Uma hora vai brotar. Mas não força amizade, mas não força, né? Não força amizade, não força amizade. É muito diferente, né? É muito diferente. Mas você vê, tudo isso que você trouxe da Cláudia de antes são sintomas de uma dor que aconteceu. E eu que até trazendo aqui pra você, Regina, que capta histórias, mas também qual é o seu relacionamento com Deus, né? Como que, se você sente a vontade para trazer algo assim, e como você vê que se a gente pegar até as histórias bíblicas, me vem aqui, por exemplo, José do Egito. Ele só foi José do Egito porque ele teve toda uma trajetória antes e ele também passou por cada período. Como cada um que a gente for ver na Bíblia, gente. São pessoas humanas, né, que tiveram sua... Aí a gente fala do propósito. O propósito é quando você une tudo que passou na sua história. E eu vejo assim, que já não é mais dor, uma ferida aberta, mas você vê que aquilo lá te forjou para o momento, né? Para o momento atual. E cada momento vai ser um momento atual, gente. Nunca acaba, Sim, né? Exatamente. Como que você vê isso, Regina, na sua história, nessa trajetória de escrever, a ajudar as pessoas a olharem para a história delas também, né? Sim, Deus para mim sempre veio muito de berço, né? Meu pai sempre foi assim muito religioso, de ler muita Bíblia, mas muito assim. Um dia assim, ele ficava assim, meio período do dia, orando, rezando, terço, aquela coisa assim, de colocar a gente para fazer o terço. Então, assim, eu vim de uma família católica bem religiosa. E aí, de uns 5 anos para cá, eu entendi que Deus não estava somente na igreja, porque eu tinha que adorar a Deus na igreja e lá eu sentia Ele. E quando eu saísse de lá, é como se eu não tivesse comigo. Então, quando eu entendi que Ele está comigo, independente de onde eu for, que Ele está nos meus passos, mudou o jogo. Então, foi uma conexão muito grande. Então, isso fez total sentido. E aí, na vida das pessoas, como que eu vejo Deus sempre, todo momento? A história dela, eu sempre falo, a sua história tem o tal do propósito, não tem como. Não tá fora dela, né? E se você estiver fazendo tudo em sua volta, por meio do propósito, a sua vida vai exponenciar de uma maneira que você não tem noção. Então é como se eu quisesse, assim, a todo momento pegar, assim, a pessoa, assim, no colo, assim, deixa eu saber como está a sua história, deixa eu te ajudar a clarear, trazer um significado para você que vai fazer a diferença na sua vida.
vai fazer na vida dos seus filhos, no seu relacionamento, no seu negócio, vai assim, você vai ter outra realidade. Então é isso que eu gosto e que move meu coração, de fazer isso com as pessoas. E, gente, a gente tava fazendo uma piada de bastidores que sempre tem. Se tivesse uma câmera escondida, daria outro podcast paralelo a esse. E a gente tava brincando aqui, cresça e apareça, né? Eu com a Cláudia que lute com o nosso 1,5 m. A gente tem trazido umas autonas aqui, umas grandonas. A Aline veio outra, a Regina hoje, a Rê tem 1,75 m. Que tem pessoas que realmente já são grandes de natureza, né? Cresceu. Mas geralmente o que eu observo, muito comum, às vezes as pessoas que já aparecem naturalmente quererem se esconder. Ou as pequenininhas, na verdade, desde pequenininha, a minha história foi que a minha madrasta falou assim, Márcia, você tá querendo aparecer, tipo, menos. Baixa a bola. Baixa a bola, né, mãe? Hoje minha mãe de coração carinhosamente, mas entendo que ela é o jeito dela, né? Mas ela assim, que era feio aparecer, que eu não podia aparecer. E na verdade, hoje eu entendo claramente que eu só estava sendo espontânea dentro do meu genuíno e foi abafado. E muitas pessoas que se sentem pequenas mesmo. Então a gente pode brincar com isso de tantas formas, né? Verdade. Quem é grande quer se esconder, eu tenho bloqueio por ser grande. Quem é pequenininha, que não é visto ou já se sente grande, mesmo sendo pequena, não é regra, né? Mas pra você, Rê, como é isso? Bom, O aparecer, né? E o ser aparecer. grande. Exatamente, você tocou num assunto muito importante, que a minha infância toda eu sempre fui assim, muito o bullying, né? Todo mundo passa, não tem como. E aí, os apelidos, né? Sempre era a última, então eu chorava na fila, que eu era a última, era maior, o meu sapato era o maior de todos. Eu ia procurar sapato, não tinha meu número na época, era muito difícil. Então eu já me sentia mal, os apelidos. Então, tudo isso fez com que eu fosse uma criança assim, bem introspectiva, sempre na minha. E as crianças tiravam tanto sarro naquela época, eu falei, não é possível me pegar eu de chacota por causa do meu tamanho, da minha altura. E aí eu fui sendo uma criança assim, a ponto de passar 3 décadas da minha vida ainda achando que eu não precisava aparecer em nenhum momento. E para mim nunca fez sentido aparecer, né? Mas eu entendi o chamado de Deus, o quanto a minha voz é necessária, o quanto as pessoas precisam escutar esse testemunho de vida. Uau. E o quanto elas também precisam ser curadas. Porque eu demorei, É verdade. né? Eu falo que eu demorei muito tempo, mas nunca demora, né? Sempre é o meu momento, né? É o meu processo. Então, que seja agora... Você também tá na sua estreia de aparecer. Verdade. A Márcia que fez esse convite especial, eu devo a ela, porque eu já tive muitas oportunidades e eu sempre falei, não. E eu já tinha te convidado também, né, Regina? Já tinha. Eu falei, pra quê? Não, eu tô ótima aqui, tô... Gente, olha a fala da Regina. Toma a liberdade de colocar, não, eu não sou de aparecer. Não, o meu lance é outro, né? Algo assim. Sim. Gente, quantas pessoas... Acho importante a gente trazer o testemunho. E eu, como já falei em outros e nos vídeos recém-lançados, se você não assistiu o primeiro episódio do Crescer e Apareça, confira aqui no Instagram, @marciaguimarães.oficial, porque eu contei uma trajetória. Quem me vê comunicadora, na verdade, foi muito bloqueada na minha comunicação. Desde criança calada. Então a minha verdade foi calada. E era verdade, porque criança não mente, gente. A criança aprende a mentir pelo adulto. Criança não mente. Então a criança não pode, às vezes não sabe nem o que é verdade, mas ela fala a verdade. Ela não sabe o que é mentira, mas ela sabe o que não tá legal. Eu vivi isso. Então fui calada fisicamente, agressivamente, violentamente, emocionalmente, de todas as formas, calada, né? E a minha dor não é só minha, tem muitas pessoas aí que se identificam, mas o meu genuíno, o meu perfil era de aparecer, assim, de falar. E eu também, digamos assim, que eu vim desbravar isso recentemente. Mas você vê, isso é a dor do crescer que eu falo, né? E a Regina, eu falei, pra nada a Regina nasceu pra ficar escondida.
A Cláudia, né? Não, quando eu vi a transformação dela, eu falei, não, você tem que dar seu testemunho pro mundo. Gente, que eu digo, nunca é sobre o aparecer, é quando você se destaca no seu propósito, as suas dores são convertidas para um propósito maior, você faz as pazes com a sua história e você respeita quem você é. É o que a gente estava falando, aparecer, às vezes a pessoa vai se destacar num bastidor, mas ela aparece sendo genuína, ela flui, Exatamente. né? E aqui não era o seu caso, né, Gina? Não era o meu caso. Só ela sim, gente, ajuda a pessoa a escrever história, mas não é. Eu falei assim, Gina, não. Você não passa batido. E sabe que isso é uma confirmação? Porque já vai fazer um mês praticamente que fica aparecendo um monte de borboleta em casa, né? Aí eu olhei lá o significado da borboleta, é realmente essa transformação. E aí eu fico, vai contando uma história assim pra mim. Nossa, a natureza é tão perfeita que eu nunca vi. Te fala assim, nossa, a borboleta entrou no casulo e por lá permaneceu, ela não resolveu sair, né? Então, assim, Deus faz tantas maravilhas e por que eu não... E aí eu estava conversando esses dias com a Márcia, ela trouxe uma verdade sobre algo pontual dessa minha timidez, enfim, e fez muito sentido esse final de semana, e eu fiquei pensando, falei, uau, é sobre isso. Eu preciso sair para o mundo, preciso florescer. Sair do casulo. Aparecer. Verdade. Não faz muito tempo eu falei pra Regina, eu falei, Regina, como crescer dói. Crescer dói, mas é necessário, sabe? Você passar por essa dor. E depois que você, assim, eu ainda tenho muita coisa para curar. Todos nós vamos ficar nessa busca, nessa cura, assim, né? Pro resto da vida. Mas, assim, a gente ter a leveza de entender. E de acolher, E de acolher, entender a dor, acolher a dor e crescer com ela. Isso. Não ser vítima sabe? dela. Não ser vítima da dor. Porque a gente sabe, assim, que essa dor, ela vai levar a gente para um lugar elevado. Ela vai levar a gente para o nosso propósito. Ela vai levar a gente a curar outras pessoas, né? É sobre isso. Tudo é sobre isso. Sobre transbordar. Transbordar amor. Para salvar essas pessoas, né? Que estão com o coração vazio. Eu falo isso porque eu estive lá, feridas abertas. Eu também já tive então, trazer esse amor, né? Gente, quando eu falo que há 4 anos, quando veio esse pedido, eu comecei a escrever história e ali eu deprimi. Ali eu entristeci. Eu me fechei. Que eu falei assim, meu Deus, se eu tenho que entregar o que... Foi quando eu lancei a psicofotografia, que é o meu método que trabalha distorções da imagem, do corpo. Eu falei assim, que eu vivi isso, gente, na minha história. Só que daí, o que aconteceu? Não que eu não soubesse da minha história, mas para eu falar isso. Então, não que eu não falasse que eu me escondia, mas também não era. Hoje eu falo muito mais claramente das minhas verdades, mas por quê? Não é ferida aberta. Exato. Então, isso eu acho importante, Cláudia, porque quem vê falando, talvez você se identifique, gente, você de casa, mas talvez você seja uma ferida aberta. E reconheça que tá a ferida aberta e busque alguém para te ajudar, porque tem muitas pessoas. Só não fique aberta, né? Ou tá vazia, não se condene por estar vazia, ou se recrimine por coisas que você fez buscando preencher. Busque pessoas que vão te apoiar, né? Sim. E é só passando pelo caminho. Esse caminho não se faz idealizando, imaginando, é vivendo. Não é? E até assim, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas que passaram pelo processo, pessoas que vão caminhar junto com a gente. Precisa, não vai sozinha. Não é sozinha. A gente perde muito tempo, né? Perde. Eu realcei muito isso no primeiro episódio, que é o crescer, assim como nós precisamos dos nossos pais, dos cuidadores, o crescer na vida adulta, o tempo todo a gente vai precisar de pessoas. Sozinha a gente se isola, perde combustível, né? Porque a gente não tá up o tempo todo. Exatamente, né? Isso, você fica patinando, né? Você vai correndo atrás de uma coisa e não chega, aí você cansa. Aí para e vai de novo.
que você percebe, Cláudia, desde esse momento antes, o seu antes e o depois da sua reconexão com Deus e das suas conexões de expansão, né? Porque você era de São Paulo, veio para Alphaville, muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas mudaram. Você cresceu, né? Cresci demais, graças a Deus. A principal mudança, quando eu senti aqui o queimor, né? Quando preencheu o meu coração, foi assim a vontade de viver. Porque eu já tentei tirar minha vida 2 vezes, né? Esse processo que eu tinha, várias vezes eu tentei tirar a vida, né? Pra falar a verdade. Então, assim, a mudança maior foi a vontade de viver. Eu, antes disso, eu sempre falava assim, que eu queria morrer cedo. Falava, ai não, já vivi demais, eu não quero chegar nos 60. Hoje eu tenho 53 e eu quero viver até os 100, se eu puder. Uau! Porque eu tenho vontade, sabe? Eu quero ver meus netos, eu quero ver... Quero Bem-vindo à segunda metade da sua vida. Verdade, olha. Né, tô com 3 aninhos. 3 aninhos. Nossa, olha só, porque é o tempo que eu encontrei Deus. Uau! É uma nova vida. Né? E aí, assim, que nem eu larguei a parentela, porque eu senti no coração que eu tenho que crescer primeiro para trazer minha família, sabe? E você também no seu processo genuíno, né? Sem carregar, né? Sem carregar. Entendi que eu venho primeiro, aí eu cresço, aí eu vou trazer meus filhos. E também quem quiser, né? E quem quiser vir. Sabe por que eu falo isso, Cláudia? Porque no processo de crescer e aparecer, gente, eu já tive nesse lugar de carregar também. Uma coisa que eu aprendi na vida é hierarquia e que a gente precisa cuidar da gente em primeiro lugar. E toda vez que a gente olha, ou não querendo repetir a história, olhando para trás para salvar alguém, você deixa de colocar combustível em você. Então, na verdade, naturalmente vão vir pessoas. E daí quando você aprende isso, porque também às vezes não tá permitido crescer, né? Às vezes no ecossistema familiar não tá permitido crescer. Sabe por quê, gente? Crescer, você vai destoar da sua parentela. Porque você vai escolher seu caminho, às vezes você vai crescer mais, prosperar mais, daí a família é escassa, porque nós temos, culturalmente, o Brasil tem mentalidade e cultura escassa. Então é como se não fosse rico, é um pecado, ou você tá errado, ou você vai ser soberbo, né? Tem muitas coisas. E eu aprendi, e tá aqui uma dica pra vocês, e que vem ao encontro da fala da Cláudia, e eu aprendi como pessoa também, tá? No meu processo. A gente cresce. Depois, naturalmente, as pessoas vão ver o exemplo, vão se inspirar. Porque quando a gente tá salvadora, você carrega. Exato. Aí, gente, você não cresce. Aí não cresce. E pior, você fica forçando com quem fica pesado. Fica ancorando, né? Fica segurando ali. Não é? Faz sentido? Faz muito sentido. Então você começou a olhar nessa nova vida. Comecei a olhar só pra mim. A gente tem história parecida. Exato. Isso verdade, de deixar a parentela. De deixar a parentela e vir aqui pra Alphaville. Até meus filhos falam assim, ai mãe, não vou lá não, lá é muito longe. Né? No começo doeu, né, Rê? Eu falava, ai Regina, eu tô morrendo de saudade. Ai Regina, eu tô sozinha. Ai Regina. Mas é um mal necessário, né? Que é um bem maior, né? Que é um bem maior. Quando eu vim pra cá também, em 2022, eu falo que eu não escolhi, eu fui trazida e foi Deus que me trouxe, porque conscientemente eu não escolheria. Eu fui intuída, que na verdade a gente já vê que é o agir do Espírito Santo, e eu obedeci. E depois de uma cura espiritual, gente, tem no podcast, nos históricos, busque lá. Eu cheguei até... Foi no Feminina. Primeiro episódio do Feminina. Eu também vim pra cá. Mas eu fui trazida. E depois de uma cura que mudou. Divisor de águas. 2022. Foi Márcia antes, Márcia depois. E você, Rê? A minha alma sempre ansiava, assim, por mudanças. Eu só não sabia sintonizar o canal correto. Quando eu acessei um player aqui em Alphaville, eu falei assim, meu Deus, fez tudo sentido o que eu queria, o que eu buscava. Comecei a trabalhar aqui, né?
E aí a família ficou meio que dividida, né? A Regina tá indo todo dia para lá. E a gente aqui, e eu ficava muito exausta. Fiquei quase 3 meses, assim, vindo todo dia de carro. Aí eu falei, preciso arrumar um cantinho lá, que é lá onde eu vou beber a água que eu preciso. Aqui eu sinto, né? Eu morava em Boituva. Eu sinto que eu preciso estar conectada com essas pessoas e as falas delas são o que eu sempre busquei, sempre desejei. E aí veio meu esposo, aí depois veio meu filho, assim, meio assim, quietinho, veio minha nora. E aí eles se casaram aqui, teve uma neta aqui. Então, assim, uma neta linda. Foi maravilhoso estar aqui. E eu amo estar aqui. Onde você está, tem pessoas falando sobre o autoconhecimento, assuntos assim que normalmente você não encontra em nenhum outro Porque existe lugar, realmente uma pressão para crescer, né? Você não fica Aqui alheio. O tempo é diferente aqui, né? Aqui separa meninas de mulheres, meninos de homens. Uau, Gente, eu falo que a Márcia que chegou lá em 2022, eu falo que eu fui forjada. Realmente você vive 10 anos em 15 anos em pouco tempo. E aqui você mostra o seu verdadeiro lado empreendedorismo, que senão você não consegue sobreviver. Então, ou você faz ou você não consegue. Ou cresce. Ou cresce. Gente, eu uso uma expressão, não sei se eu já falei aqui, mas que quando eu cheguei aqui eu me senti mesmo no aquário. Literalmente, isso que eu sempre já fui pro mundo, morei fora. Eu nunca fui acomodada, né? Quem conhece sabe. Mas aqui é uma bolha diferente. Sim. Você é realmente jogada daí no tanque de tubarão, né? Ou você aprende a nadar rápido. Não é? Faz sentido? Muito. Mas depois você encontra os seus iguais, e daí você nada tranquilo, né? Cardume, o seu cardume. Exatamente. E nada tranquila, né? Verdade. É sobre isso. E assim, é engraçado que aí juntando também essa parte com o nosso propósito, quando é para seguir o nosso propósito, as coisas vão encaixando que nem um quebra-cabeça. Sabe? E natural, né? E natural, porque hoje eu sinto que eu sempre estive aqui. Sabe quando você você vai para casa, quando você volta para casa? É assim que eu me sinto aqui. Eu tô em casa. E a coisa que eu sou de São Caetano, eu nasci em São Caetano. E aí eu falava assim, imagina que eu vou sair de São Caetano é maravilhoso, é minha terra. Eu nasci aqui, né? Então eu lutei para sair de São Caetano. E foi difícil. E agora parece que São Caetano não existe para mim. Eu sou daqui. Eu sou daqui de Alphaville. É minha terra, é minha casa. A alma, né? A alma. E você, alma. Regina? Eu também. Eu trabalho também com a Sheila Ortiz, né? E vivendo assim experiências profundas de cura, de muita ressignificação de várias dores. Então, assim, eu tenho vivido momentos maravilhosos. É um acelerar o crescimento. E profundo, né? Isso. Gente, minha conexão com elas veio através realmente da Sheila Ortiz, né? Primeiro com a Regina. Sim. A Regina, gente, eu vim num evento que foi, na verdade, Mulheres de Valor. Isso. O ano passado, em março. Olha só para vocês verem como é importante a gente estar sensível e obediente e agir. Não adianta nada você perceber e não fazer nada, né? Quando eu conectei com a Regina aqui, eu fui embora pensando na Regina. Não lembrava o nome dela, não lembrava o que ela fazia, porque normalmente a gente conecta com muitas mulheres, né? E eu fiquei pensando na Regina no domingo. Aquela mulher tinha que ter conversado mais com ela. Só vinha isso. Gente, eis que na segunda eu encontro com a Regina na porta da minha casa. Qual a probabilidade? Mas ela não estava na porta da minha casa, ela estava descendo a rua, exatamente na altura da minha casa. O que a gente descobriu? Que a gente era vizinha. No mesmo dia eu conectei que ela me levou para um ecossistema aqui do Bispo, Alex, que eu tava querendo um lugar. Aí a gente se aproximou mais. Tudo se encaixou. Tudo se encaixou. E depois a Sheila, que já tinha acessado ali, cheguei mais com a Sheila. Daí veio mais a Cláudia. E, gente, E depois da Sheila, eu falo que tudo soma, mas realmente é uma busca que eu honro a Sheila, que é profunda demais, né? Sim.
E que eu falo que haverá sinais, vocês já estão vendo, né? É isso aqui, né? Não é só físico, ele é real. Sim. É muito forte e verdadeira. Tem comunhão. Não força, gente. Você tá aí. É muito leve. Tem isso. paz, não força. Vão ter desafios, Sim. isso sim, mas não tem. Não. Eu costumo dizer assim, que a Sheila, ela vai na raiz do nosso. Ela não é uma cura assim, rasa, assim, Almática. superficial, né? Não. Nunca é superficial. É qualquer tema que aparece para ela, qualquer coisinha que aparece para ela vai no profundo ali. Ela ó. vai. Ela vai na raiz e põe o dedinho lá. Ela não tem dúvida, ela é Não tem sensível. dúvida. E, gente, isso é tão importante, por isso que eu fiquei esse tempo offline. Porque, na verdade, eu fiz um mergulhão aqui. E que muita coisa eu vi em mim que eu não tinha acessado em lugar nenhum. E é maravilhoso quando a gente se respeita. Por isso que nasceu Cresça e Apareça e outras coisas que estão por vir, né? A gente tem novidades para você ainda nesse podcast, então segura aí. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Como é bom quando a gente se respeita, né? Sim. Então, o propósito, a Cláudia se sentir pertencente à Alphaville, eu também vou para Taubaté, parece que eu nunca fui de lá, gente. É esquisito. É esquisito. É esquisito. A gente volta para casa, mas não volta. Você fala assim, meu Deus, como? Daí você vê a noção de mundo, que amplia o repertório de mundo, o mapa de mundo, que ele não é só físico, ele é emocional, né? Verdade. Você também, né, Regina? Sim. E hoje, nessa parte sua de escrever histórias das pessoas, o que mais te marca nesses bastidores? Porque é muito bastidor que você vive, Verdade. Eu queria contar assim, uma história em especial, que é muito Conta. importante para mim, que faz todo sentido, né, da minha história de estar até aqui. Esse aqui, ó, é alguns pedaços de rascunho. Meu pai já está falecido e eu não tinha noção que o desejo dele era escrever um livro. E aqui está escrito, né? Que ele gostaria de escrever um livro e que ele nem se sente indigno, que ele nem faz ideia de como escrever. Ele pedia muita força para Deus, está escrito aqui. Mas como eu, um homem, vou escrever um livro, tamanha magnitude? E isso me emociona muito, porque isso veio de encontro. Eu estava no caminho certo. E hoje eu sei que o tanto que ele me guia nisso, nesse propósito, por isso que esse propósito tem muita força, muita energia. Todas as pessoas, eu até costumo dizer, se o seu livro não haver cura, nem precisa pagar. Porque não tem como a pessoa acessar a história dela na profundidade que eu vou guiando e ela não ter a cura, de ela não acessar aquele momento. Então é muito precioso esse processo. E olha, é um legado, né, Regina? É. Porque você não sabia isso do seu pai. Não sabia. Uhum. Então, logo após a morte dele, ele já escrevia muito. A gente sabia que ele escrevia, mas eu não sabia o que tanto ele escrevia. Ele falava que era versículo de Bíblia, que ele gostava muito de orar e tal. Mas quando eu acessei essa parte, eu falei, não, essa parte é minha. Eu guardo ela, que é as 7 chaves. E você já estava conectada com escrita de livro? Eu sempre escrevi assim, por exemplo, eu ia fazer algo na escola, toda vez era eu. Então eu já gostava de escrever. Mas você não tinha isso, escrever livro? Não, assim, eu sei que eu era muito bem nas notas, por isso. Em redação, tudo assim, a pessoa fala, nossa, que excepcional. Então eu já via indício, mas não que de fato eu iria escrever. Uau! E aí surgiu de algumas pessoas me pedirem, falaram assim, por que você não escreve um livro pra mim? Eu falei, ok. Aí eu pensei, eu tenho, né, eu sei escrever e tal. E aí a pessoa falou assim, meu Deus, que fantástico. Então aí eu falei, é isso. Aí eu senti na hora, eu falei assim, esse aqui é o meu propósito. Que eu já venho assim, tendo sinais. Eu vi aqui com meu pai que se concretizou e eu falei, uau, é isso. Isso que a Regina falou, há sinais, gente. O propósito, ele deixa rastros. Deixa. E é algo que se você baixar a bola, você vai conectar ele, porque os sinais já tá tudo na história, né? E sabe, Rê, nos bastidores você disse algo muito sensível, que você teve a oportunidade de se despedir do seu pai. Nossa, você sente... Isso é muito, assim...
fora do comum, né? Meu pai, então, assim, antes dele morrer, ele ficou uns 2 anos e meio acamado. E aí, ele, muito sensível também, sabendo do que poderia acontecer, ele reuniu todos os filhos, todas as pessoas que estão mais próximas, neto, tudo, e ele foi despedindo um a um em vida. Então, gente, isso pra mim até me arrepia. É um privilégio. Isso pra mim foi um privilégio, eu poder olhar no olho dele, falar. Ele me pediu perdão por N coisas que eu nem imaginava. Eu falei, nossa, essa besteirinha, meu pai tava pedindo perdão. Eu falei, Então ele nossa. liberou e foi liberado. E aí eu também pedi perdão. E assim, em vida, a ponto de, quando eu recebi o telefonema, nossa, meu coração tava assim, cheio de luz, de paz. Tava tão... Eu nunca assim fui assim no enterro, assim, mas tão cheio de paz. Não. Foi assim, algo assim, foi, nossa, que privilégio poder ter passado por isso. Sabe o que me vem, gente? É que eu falei pra Regina, e aqui nos bastidores, que é realmente também a gente seguir nossa intuição quando pede pra Sim. fazer algo, a gente não sabe. Exato. Eu falei, a minha mãe faleceu, eu tinha de 7 para 8 anos e eu não tive oportunidade. E a gente ainda, como ela enlouqueceu por um câncer cerebral, então eu fiquei ainda fiquei com as marcas, nem ela teve oportunidade, nem nós. Mas a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Pra tudo. Às vezes você pedir perdão, fazer uma despedida, ou reconhecer, eu falo, elogiar. Às vezes a gente pensa tanta coisa de uma pessoa, mas a gente não fala. É verdade. Não é? É verdade. Isso tudo faz parte do crescer. Então, não desperdice oportunidades. E já nessa deixa, porque olha, estamos acabando. A gente não pode deixar de ter uma oportunidade aqui. Passar, gente, porque na verdade toda essa conexão que houve entre nós, aqui com a Regina, o ano passado veio um convite da Regina que já era um sonho do meu coração. Quem me conhece sabe que eu sempre vi as histórias já em vocês. Se, gente, isso aqui dá um livro, você precisa escrever sua história. Eu sou coautora de 2 livros, mas ainda tem muita história minha pra sair, então não tá no forno. Mas veio o convite da Regina para essa parceria pra editora. Nossa, né? muito... Eu te agradeço muito. Nossa. Porque, na verdade, a Regina, eu falei que era um sonho do meu coração. E, gente, na verdade, minha empresa já era uma editora. E olha só que fica quando não é o tempo ou quando você tá bloqueada para olhar para isso. Como já era um sonho, já tinha ali na minha empresa escrita de livros, só que realmente não chegou o tempo. Então, isso não é mais um problema. Porque nasceu a editora Incentiva, que incentiva você a escrever a sua história. Aqui é o lugar para você escrever sua história. E a Regina vai estar com vocês. Estaremos com vocês. Claro. Acompanhando aí o processo inicial ao final, 100% ao seu lado. Não importa se você nem imagina quem é a sua história, ou você não faz ideia, o como. Mas eu não sei. A gente vai extrair de você a sua melhor parte, acredite. Você guarda aí tesouros inalcançáveis aí dentro de você. Regina, então quero te agradecer por esse processo de crescer ainda mais e alcançar mais vidas com o seu pedido. Amém. Porque tem muito propósito. Sim. Né? Sim, tem muito. Assim, é algo assim, é profundo também. É de Deus, então... Tem muito propósito. Tenho certeza que eu vou ajudar cada uma de vocês aí. Acelerar, trazer clareza para o propósito de vocês. E, gente, aqui para anunciar e deixar que cada uma deixa aqui a palavra final, vamos estar explorando mais isso com vocês, mas aqui nosso primeiro lançamento é o Feminina para Tornar-se Mulher, uma coautoria. Então, que eu convido você a fazer parte desse movimento, porque todas nós estamos nesse movimento da fé da menina que foi para a vida mesmo com as dores do crescimento, a fé em algo maior e a feminilidade, que é a mulher no lugar dela. Potente, onde ela cresce, realmente aparece na família, nos negócios, nas parcerias. Sim. E com o melhor, né? Onde converte toda essa dor em propósito. Verdade. Então, Regina, gratidão. E, gente, tem condição especial para vocês aí nesse lançamento. Então, coloca aqui eu quero, que a gente vai especificar mais detalhes para vocês. Infelizmente não vai caber todo mundo agora nesse primeiro projeto. Então é algumas pessoas. Vai ter que ser rápido. Porque eu quero, eu já tô aqui. Ó, poucas vagas realmente, bem lembrado, Regina, porque edição limitada e assim, ó. Então vem com a gente, que vai ser uma honra. E nessa alegria
quero aqui que vocês deixem a mensagem final. Claudinha, o que você deixa de mensagem para as pessoas? Eu vou dizer uma passagem de João. Tudo que você pedir, tudo, exatamente tudo. Não é só uma coisinha, não é uma... Não fala assim, não, eu vou pedir pouco. Não, tudo que você pedir, você estando em Deus e Deus estando contigo, você recebe. É só acreditar, só acredita no Pai. Descansa nos braços dele que vem. Essa é a minha mensagem. Acredita em Deus. E eu agradeço. E vai ter mais. Vai Essa ter aqui é a mais. primeira etapa. Vai ter mais, quero mais, gostei. Regina. Vou deixar uma mensagem que eu vi hoje que fez muito sentido para esse momento. É que o nosso corpo e os desejos do nosso coração já sente tudo aquilo que a gente precisa. Então, para a gente estar atento ao que Deus quer que você realize, faça. E, é claro, se você ainda não conseguir enxergar, saiba que existem pessoas que podem te ajudar a chegar lá, a encontrar o caminho. Então, estamos aqui, agradeço de coração por esse convite maravilhoso. E esse espaço tão de Deus, esse cantinho aqui para a gente poder falar muito mais para essas pessoas que necessitam. Eu agradeço. Gratidão. Eu que agradeço, gente, assim, de vocês. Testemunho de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. E, gente, é sobre isso. Não ir sozinha. E também é isso que a Regina falou. Além da agora editora incentiva, o Cresça e Apareça Você Pode é uma mentoria. Então, você quer crescer e aparecer e superar? Eu tô aqui para pegar na sua mão e ajudar você a fazer essa travessia. Vamos juntas e... Porque a gente tem muita coisa para viver. Alegria com propósito junto, não se isole, tá? Não importa a sua dor, ela tem um propósito na tua vida. Então, e ela só passa a ser propósito quando ela deixa de ser ferida aberta. Porque ferida aberta é dor. Então, quer sair da dor? Vem com a gente, a sua história é legado para muitas vidas. Vamos fazer história juntos? Então vem com a gente, crescer e aparecer, e até o próximo episódio. Amém.